Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Nós estaremos refletindo a respeito de uma porção da palavra, e onde nós vamos estar aqui refletindo, na verdade, a respeito de uma temática muito importante para os nossos dias, que é sobre paternidade. Nós vamos estar aproveitando, esse clima, para que nós estejamos sendo inspirados e instruídos pelo Senhor, refletindo a respeito de um personagem singular, a respeito do Pai e do Filho de Deus. Com algumas pessoas eu conversei mencionei, a respeito desse personagem em si. Alguém aqui sabe quem é o Pai do Filho de Deus? Quem é o Pai do Filho de Deus? Quem? É porque já ouviram também, né? Mas eu perguntei para algumas pessoas, e elas disseram assim: o Pai do Filho de Deus é Deus, né? Porém não se trata de Deus, se trata de José, o Pai do Filho de Deus. Quem seria a pessoa mais importante da história da humanidade? Quem seria? Se eu perguntar, você responde. Quem seria a pessoa mais importante da história da humanidade para você? Quem? Jesus. Quem seria a segunda pessoa mais importante? Se você pudesse nomear ou pontuar, quem seria a segunda pessoa mais importante? Eu digo para você com convicção: José. Um personagem quase que passa, despercebido. Porque se Jesus é a pessoa mais importante da história da humanidade, da história das Escrituras, José foi aquele que criou a pessoa mais importante. Foi aquele que formou a pessoa mais importante. Foi aquele que recebeu a responsabilidade de direcionar, moldar, instruir a pessoa mais importante. Então, se Jesus é a pessoa mais importante da história, certamente José é a segunda mais importante. A questão é que pouco se fala a respeito de José. Mas José ele tem um papel assim crucial para a nossa vida, porque foi ele que criou Jesus. Ele foi escolhido por Deus para cuidar do bem mais precioso do próprio Deus. Ele foi escolhido pelo Senhor para receber uma responsabilidade de cuidar do seu próprio filho. Pergunta que eu te faço: a quem você confiaria o seu bem mais precioso? Se você julga ser seu filho ou sua filha, a quem você confiaria? Quais seriam os critérios que você usaria para selecionar e escolher tal pessoa? Como eu falei, muitas vezes nós não conseguimos enxergar algumas virtudes, em determinados personagens, mas nós podemos aprender com eles. E quando nós observamos aqui a história da palavra de Deus a respeito exatamente da criação de Jesus, quando nós observamos a história da escolha desse homem em si, nós vemos a sua importância. Primeiro porque, irmãos, hoje nós vivemos em um contexto assim de desconstrução familiar. A nossa sociedade, ela caminha para cada vez mais estar desconfigurando o conceito que nós temos de família. Porém, nós sabemos que no fim dos tempos, o que vai acontecer é um grande avivamento, que vai promover a restauração de todas as coisas para que Jesus volte. O profeta Malaquias, ele disse que a base desse avivamento passa por uma conversão familiar, em especial sobre uma restauração de relacionamento entre pai e filho. Porque Malaquias, ele disse no capítulo 4, a partir do versículo 5 e 6, ele diz que quando o espírito de Elias vier, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ou seja, vai haver uma conversão relacional, em especial a respeito de pais e filhos e pais. Por quê? Porque a sociedade regida pelo maligno, ela caminha exatamente para a desconstrução
dessa imagem. Existe um plano de desconstrução da figura paterna. Por quê? Porque o pai, deixa eu te falar uma coisa, e o que eu vou compartilhar aqui, irmãos, é livre de preconceito, tá? E de influência. Porque a nossa sociedade, muitas vezes influenciada por esse feminismo, fica nesse dualismo entre homem e mulher. Qual é mais importante, o pai ou mãe? Não se trata disso. Pensa o seguinte: Deus sendo todo-poderoso, Deus sendo Deus, Ele tomou para si uma identidade. Qual foi essa identidade? De pai. Deus é pai. O que Jesus veio apresentar para nós não foi simplesmente um Deus. Jesus não veio trazer uma nova religião, não veio apresentar um novo Deus para o seu povo. Não. Ele veio revelar uma faceta do Deus desse povo. Que faceta era essa? Ele veio trazer a revelação de que Deus é Pai. Em todos os momentos da sua caminhada, Jesus, ele sempre, ao se dirigir ao Senhor, ele o chamava de Pai. Exceto na cruz, quando Jesus chama Deus de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, exatamente, no momento da crucificação, Jesus, ele tomou os meus e os seus pecados. Ele se tornou pecado, no meu e no seu lugar. Por isso, o relacionamento entre o pai e o filho de Deus e o seu pai foi rompido, por causa dos nossos pecados. Ele se tornou pecado. Nesse rompimento de relacionamento, Jesus chama o Senhor de Deus. Foi o único momento. Porque em todos os momentos, Jesus, ele chamava o Senhor de Pai, e nos ensinou a chamá-lo de Pai, ainda mais com intimidade de papaizinho. O Espírito Santo nos ensina a orar chamando o Senhor de Paizinho, papaizinho. Então o que o Senhor veio nos apresentar? Exatamente a figura de Deus como Pai. Por quê? A sociedade regida pelo maligno entende isso, que se existe uma figura na nossa configuração social que representa Deus para a criação, são os pais. São os pais que são responsáveis por dar destino, provisão, proteção e limite. Quem impõe isso sobre os filhos é o pai, que dá provisão, proteção, destino e limite. Quando existe uma desconstrução dessa figura paterna na nossa sociedade, qual o reflexo disso? Para pensar. Qual o reflexo da desconstrução dessa figura paterna? Se cria ou se promove, se gera filhos rebeldes, filhos sem limites, filhos melindrosos. É a geração que nós vemos hoje. Sem limites, são dois extremos. Ou rebeldes, sem limites ao extremo, ou melindrosos demais, não me toque, cheio de dodói. Por quê? Porque falta a identidade ou a paternidade, essa figura que promove, que dá o destino, que apresenta limites, que impõe limites, que traz a provisão, que traz a proteção. Quem já assistiu aquele filme lá do Rei Leão, quando o Simba é apresentado? Lembra? O que o pai faz com o filho quando ele pega no colo? O que o pai faz? Qual o gesto que o pai faz? O pai faz isso aqui, ó. Por quê? Porque o pai dá destino, aponta para frente. O que a mãe geralmente faz quando a mãe pega o filho no colo? Traz para si, né? É aquele afeto, é aquele vínculo afetivo. E está tudo certo. Por quê? Porque cada um exerce uma função diferente. Agora, quando nós vivemos essa desconfiguração familiar, você desconstrói a figura do pai natural. E o que acontece? Qual é o reflexo disso na vida espiritual? Quando o meu pai natural, ele não representa Deus como deveria, ele não exerce as suas funções e os seus atributos como deveria, inconscientemente, sabe o que eu faço? Eu transfiro a imagem que eu tenho do meu pai para o próprio Deus. Como eu não consigo me relacionar de maneira saudável com meu pai, como eu não recebi as instruções, ou não vivi as funções que meu pai deveria ministrar sobre a minha vida, eu transfiro essa situação, essa experiência para o próprio Deus. Isso acontece com todo mundo, irmãos, sabe?
Relacionamentos paternos desconfigurados complicam a vida das pessoas no seu relacionamento com Deus. As pessoas projetam, tal qual o seu relacionamento com o seu pai, também será o seu relacionamento com Deus. Quando não existe afeto, quando não existe intimidade, quando não existe aliança, entende? E assim, como eu falei, existe uma estratégia maligna para isso, para desconstruir a figura paterna. Para quê? Para que a sociedade e essa geração não tenha Deus conforme Ele é, viva uma imagem distorcida de Deus, uma imagem desconfigurada. Isso não é por acaso, não acontece por acaso. Por exemplo, o sistema religioso, a cosmovisão religiosa do Brasil, majoritariamente falando, ela acontece por conta do catolicismo. Eu não sei se você já parou para perceber isso, e como isso influencia na sociedade. Você sabe o que significa a palavra, a expressão padre, do latim? Quem sabe? Padre significa o quê? Pai. Padre é pai. Mas a cosmovisão religiosa que impera no Brasil é um sistema religioso regido por padroeiras. Padroeira é a figura feminina se apropriando da identidade masculina. Já percebeu isso? Padroeira. E você já percebeu como que essa imagem ela é percebida, ela é proclamada? A imagem de uma padroeira é aquela supermãe, sabe? É a mãe de Jesus, que está carregando Jesus nos braços, um Jesus pequenininho. E cadê o pai? Cadê o pai nessa história? É a supermãe que cuida do seu filho, e o pai? O pai está ausente. O pai está fora dessa configuração. Isso reflete na sociedade. As supermulheres de hoje em dia, as supermães que exercem tanto o seu papel de mãe, como substituem o papel do pai. Colocam o pai de lado. Para quê? Porque ausentando o pai dessa configuração, existe uma projeção em relação ao nosso Deus Pai. É um pai ausente, é um Deus ausente. Quando muito, o pai ele só é aquele que de repente dá presente, supra uma necessidade pontual na vida da maioria das pessoas. Por quê? Porque a supermãe está ali, o pai está ausente, ele aparece de vez em quando, dá um presentinho e some. Você quer ver o reflexo disso na igreja? Quando a pessoa chega para se relacionar com Deus, ela busca o quê? Relacionamento de verdade? Não, ela quer o quê? O presente. Porque o máximo que ela recebeu do seu pai, fisicamente, natural, um pai ausente, foi alguns presentes de vez em quando, e olhe lá. Ela projeta essa experiência para o seu relacionamento espiritual com Deus. Busca a Deus para quê? Para receber alguns presentes pontuais, suprir algumas necessidades. Mas não existe relacionamento, não existe afeto. Então, eu e você, como pais, nós temos uma responsabilidade importantíssima de ser provedores, protetores, dar destino e impor limites. Por quê? Porque a geração que vem a partir de nós precisa disso, para ser sustentada. E quando nós observamos, como eu falei, a palavra de Deus, nós podemos perceber aqui a figura de José como pai na vida de Jesus. E nós podemos aprender a respeito do posicionamento de José, dos seus valores, das suas virtudes, e o quanto isso colaborou para que eu e você estivéssemos aqui. Pensa no seguinte, irmãos, você já parou para pensar que Jesus, ele veio a esse mundo com um propósito? Quem acredita que Jesus veio a esse mundo com um propósito? Salvar o mundo, não só o homem, mas o cosmos. Deus amou o mundo inteiro, o cosmos. Ele veio para salvar o cosmos. Preste atenção, mas Jesus nasceu adulto, sim ou não? Ele foi concebido no ventre de Maria. Ele nasceu pronto, sim ou não? Não, ele teve que ser preparado. E quem preparou Jesus para cumprir esse propósito? Jesus ele não nasceu para ser carpinteiro. O carpinteiro da época de Jesus, ele não mexia com madeira.
lá na região da Palestina, Judá, Jerusalém, não existia carpintaria com madeira. Aquilo que mais se aproxima da carpintaria, quando Jesus é mencionado como carpinteiro, é o pedreiro dos nossos dias. José era um tipo de pedreiro, e Jesus também. Mas preste atenção, Jesus ele não nasceu para ser carpinteiro, ele nasceu para salvar o mundo. Só que ele passou 30 anos exercendo algo que ele não nasceu objetivamente para realizar. Mas foi exatamente nessas tarefas que ele foi moldado e preparado para cumprir o seu propósito. Então, quando a gente olha para a vida de José, nós podemos aprender muitas coisas. Vamos ler aqui, Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. O que nós podemos aprender e como nós podemos nos preparar realmente para sermos bons pais. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: o nascimento de Jesus foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Era um tipo de noivado, era um compromisso firmado. Mas antes de se unirem, de oficializarem essa união, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por sua esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Esse texto fala muito a respeito de José, e nós podemos aprender muito com exatamente esse comportamento, com a vida desse homem. Você para pensar, irmão. De repente você chega em casa, vai visitar a pessoa com a qual você tem um determinado vínculo, um compromisso, e ela diz para você, ou ele diz que engravidou uma mulher, ou ela diz: olha, eu estou grávida. Porém nunca houve relação sexual, intimidade entre esse casal. Olha o desafio de José. O que a gente aprende quando nós observamos a experiência desse homem e o poder de influência que ele teve para criar Jesus, para que ele cumprisse o seu propósito? A primeira coisa que nós aprendemos com José é que ele foi, aos olhos da maioria, preste atenção no que eu vou te dizer aqui, ele foi praticamente anônimo. Praticamente anônimo. Quando eu falei para o Gustavo a respeito do tema dessa palavra, eu falei assim: Gu, o tema é o Pai do Filho de Deus. E eu comecei a perguntar para algumas pessoas: quem é o Pai do Filho de Deus? Ninguém falou de primeira quem era o Pai do Filho de Deus. E se eu perguntasse para você, como de fato eu perguntei, qual a pessoa mais importante da história da humanidade? Certamente cada um de nós diria: é Jesus, como já foi dito. E a segunda mais importante? Talvez eu diria: olha, Pedro. Eu gosto de Pedro, gosto de Davi também. Mas quem diria José? Quem pensaria em José? Porque ele foi praticamente anônimo. Mas se José não tivesse sido o pai que ele foi, eu e você, nós não estaríamos aqui, irmãos. Se José não fosse o pai que ele foi para o Filho de Deus, eu e você, nós não estaríamos aqui agora. E o que isso implica na nossa vida? Que não se trata de evidência, se trata de relevância. O que eu e você precisamos viver não é uma busca por evidência, mas é viver de maneira relevante. Porque nem todo aquele que de fato é relevante tem evidência. Hoje nós vivemos a era,
do designer, da imagem. Todo mundo quer aparecer de alguma forma. Todo mundo quer se projetar de alguma maneira. E as pessoas confundem popularidade com relevância. Nem todo aquele que é popular, irmão, é relevante. Nem todo aquele que é popular está construindo alguma coisa de verdade. Não tem problema em ser popular. Não tem problema em ganhar evidência, ou ter evidência. Mas evidência sem relevância é exibicionismo. Evidência sem relevância é exibicionismo. Então, eu e você, se primeiramente nós cumprirmos a nossa responsabilidade num ambiente privado, onde ninguém está vendo, sabe, onde eu e você nós não vamos receber like. Se eu e você nós acordarmos de madrugada, né, amor, para trocar fralda, ninguém vai dar like por causa disso. Ninguém vai fazer uma selfie em momentos de privacidade, mas que são de responsabilidade. Ninguém vai colocar de repente ali em evidência exatamente a sua responsabilidade de instruir, de fazer a diferença ali no secreto, na vida de alguém, no seu filho, na sua filha, não importa. Então, primeira coisa, não fundamente a sua importância de acordo com a evidência que você tem. Porque José teve muito pouca evidência, quase nenhuma. Pensa no homem discreto. Mas como eu disse, se não fosse José, se José errasse na criação de Jesus, nós não estaríamos aqui. É óbvio que ele não erraria, sabe por quê? Porque o Senhor Deus o escolheu para isso. Ele passou no crivo e nos critérios do Senhor Deus soberano para cumprir esse propósito. José não era qualquer pessoa, por isso ele foi escolhido. Agora, se José errasse na criação de Jesus, o plano de salvação seria comprometido, irmão. Você já parou para pensar nisso? Se os pais de Jesus errassem na sua criação, onde Jesus chegaria, o que ele faria? O que aconteceria? Então, primeira coisa que eu e você podemos aprender com José, que evidência não é a mesma coisa que relevância.